Sem Limite está de volta e hoje a gente está recebendo o Dr. Mário Camacho, gastroenterologista, dando dicas aí para você que de repente tem o intestino preguiçoso, o intestino preso e sofre muito com isso. Daqui a pouquinho a gente também vai fazer um alerta sobre os laxantes, porque tem gente que acha que laxante é bala e isso pode ser muito perigoso. Doutor Mário, a gente tem algumas perguntas de telespectadores que participaram do Falando Nisso, que não conseguiram entrar no ar, mas a gente está trazendo aqui para o Sem Limite. Vamos ouvir a primeira pergunta? Pode ser? Pode. Vamos lá. Meu nome é Ana Paula, de Taubaté, tenho 39 anos. Eu gostaria de saber se câncer de intestino é hereditário, pois meu pai morreu com 57 anos de câncer de intestino. Eu tenho intestino super preso, mas todo ano eu faço o exame da colonoscopia. Graças a Deus nunca deu nada. Mas eu gostaria de saber. Muito obrigada, até mais. Bom, a Ana Paula tem um caso aí de câncer na família. A pergunta dela é interessante. Ela tem um caso, ela tem 39 anos, ela tem uma história familiar importante de câncer de intestino, que é o pai, né, que morreu com 57 anos. Na verdade, é hereditário, a pergunta dela procede. É hereditário, tem que ser investigado, a família, os irmãos, tem que fazer colonoscopia, tem que fazer investigação. Não há necessidade, na minha opinião, isso é descrito em literatura, anualmente a colonoscopia. Ela pode ser feita a cada 2 anos, 3 anos, até 3 anos é uma forma segura de você fazer o controle, desde que não apareça nenhum tipo de problema, desde que não apareça um emagrecimento, um sangramento inexplicado nas fezes, uma dor abdominal. Ela está tranquila, ela pode fazer essa colonoscopia até 3 anos com segurança. O câncer de intestino, se detectado no começo, é possível cura? É possível cura. Logo no comecinho? Com certeza, hoje em dia sim. O tratamento de câncer de intestino é sempre cirurgia associada depois à quimioterapia, com uma chance de cura hoje muito melhor do que antigamente, porque os exames ficaram com um acesso melhor. Hoje você consegue fazer colonoscopia pelo SUS com facilidade também, não tem o menor problema quanto a isso. Então tá. Temos mais uma perguntinha? Vamos lá. De outra telespectadora, vamos lá. Oi, eu sou Meire, de Taubaté. Eu gostaria de saber do doutor se é normal, a pessoa quando vai ao banheiro, depois que termina, sai um líquidozinho, entendeu? E a minha família também tem o mesmo problema. A Meire está se queixando de um líquidozinho depois que ela vai ao banheiro. É difícil saber sem avaliar o que é, né? A gente vai dar uma orientação bem básica só para isso. Para saber o que é esse líquidozinho. É uma secreção, que cor que é? É sangue, é amarela, é branca, são todas as evacuações que aparecem. Não é normal, então tem que investigar. Pode ser, por exemplo, uma inflamação intestinal, uma inflamação crônica de muito tempo, que é comum sair um pouquinho de muco, meio esbranquiçado na verdade. Tem que ser investigado, tem que ser tratado, possivelmente fazer exames para saber o que está acontecendo. Agora, quando a gente fala do intestino preso, a gente vê milhares de receitas nas revistas, etc. e tal, principalmente revistas de moda. Fica com barriga de tanquinho, evacuando bastante. E existem infinitos laxantes fitoterápicos, ou seja, os laxantes naturais. São tão perigosos quanto qualquer outro? Os laxantes ditos fitoterápicos, na verdade, são tão perigosos quanto os outros. Na verdade, eles têm pouco de fitoterapia nele, né? Porque como é que o laxante basicamente funciona dentro do intestino? Vou mostrar de novo o nosso esqueminha aqui para a gente ter uma noção de como é que funciona. O laxante, ele cai no estômago e ele faz todo o trajeto da comida, como se fosse realmente um alimento. Quando ele chega aqui no intestino grosso, ele causa, na maioria dos laxantes, uma irritação na parede intestinal. Essa parede intestinal irritada, na verdade, ela faz o quê? Ela puxa água de outros lugares do organismo para dentro do intestino, para se misturar com as fezes aqui dentro. Por isso que você fica com o intestino funcionando melhor quando você toma o laxante. Na verdade, você está causando uma irritação no seu intestino, puxando água e aí diluindo essas fezes em mais água. Na verdade, essa água está vindo de uma forma errada, ela teria que vir na ingestão de mais líquido diariamente. Ou seja, a pessoa pode desidratar. Normalmente ocorre uma desidratação leve, na verdade, mas ocorre sempre. Quem abusa mais de laxante, a desidratação piora. Além de você perder eletrólitos nessa diarreia também, sódio, potássio, magnésio, que vai fazer falta depois para o outro lado. Quando ele é indicado?
Raras as situações. Períodos curtos, por exemplo, é interessante. Pacientes, até você, por exemplo, ajustar a dose de fibras e de líquido, você pode usar durante um período curto de tempo, um mês, por exemplo. Mas tem gente que usa durante 10, 15 anos ou a vida inteira laxante. Chega uma hora que não faz mais efeito, aí muda para um mais forte, muda para outro mais forte. Exatamente, você tocou num assunto muito interessante. Normalmente o que acontece é você a cada 6 meses ter que trocar de laxante. Você passou para um, passa para outro, em pasta, em comprimido, e vai passando, e vai mudando, porque o organismo, o intestino vai acabando acostumando com o produto, e você vai ter que fazer a mudança, senão você não tem mais efeito desejado nesse produto. Os produtos naturais, de lojas naturais, têm um componente irritativo do mesmo jeito, né? O sene, essas coisas ditas fitoterápicas, também é prejudicial. Quer dizer, a pessoa não deve fazer o uso de laxante sem orientação médica, mesmo receitinha de vovó sendo natural. Com certeza, mesmo sendo. Tá. Agora, a sensação, quando a gente fala de intestino preso, tem gente que vai ao banheiro todo dia, mas tem a sensação de que não foi ao banheiro, fica meio incompleta a situação. Isso também é considerado uma patologia? Isso é considerado uma patologia, né? Aquela sensação de fezes inacabada. Né? Ainda estou com vontade de ir ao banheiro, estou com vontade de ir ao banheiro. Exatamente. Né? Geralmente acontece em paciente mais idoso do sexo feminino. Geralmente acontece em pacientes que tiveram múltiplos partos, por exemplo, 3, 4 partos. Existem algumas situações em que o intestino, a parede pélvica fica enfraquecida e esse intestino ele avança um pouquinho, ele faz como se fosse uma herniação, uma hérnia na parede pélvica lá embaixo. E você tem uma alteração do ângulo evacuatório, uma alteração do ângulo do intestino, e você fica essa retenção de fezes ali naquela região. Então, normalmente, quando existem exames para se detectar isso, né, com contraste, com raio-x, para fazer a correção cirúrgica, no caso, quando é muito intenso. É mais comum em mulher, então? É mais comum em mulher. Não, o intestino preso, sim. E isso que você falou da sensação inacabada da retocele ou da anterocele, também é mais comum em mulher. Ok, então. Bom, a gente vai fazer a última paradinha aqui no Sem Limite. Tem mais pergunta de telespectador, tem mais resposta do Dr. Mário Camacho. E a gente vai saber como é que a gente consegue acabar com esse problema, o seu problema de intestino preguiçoso. Só um instantinho.